Muito boa tarde, nós começamos para todo o Brasil e além do Brasil, o programa Brasil Cristão. Quando chega, né, você vai ouvindo aí a musiquinha, o barquinho está chegando, inicia o programa e é com muita alegria que hoje nós trazemos para vocês um tema muito importante. Boa tarde para você, boa tarde, Drica. Boa tarde para você que está em casa. Brasil Cristão hoje, quarta-feira. Hoje nós vamos falar de algo que interessa a todas as famílias diante do quadro social que vivemos, não é? Nós estamos enfrentando tantas ideologias e tantos inimigos de Cristo com muitos discursos contrários àquilo que é o Evangelho e a doutrina da nossa igreja, aquilo que é a nossa fé. Então hoje, com um coração cheio de amor, com muito carinho, nós vamos receber um convidado especialíssimo e nós vamos falar com você que vive esse drama. Nós sabemos que existem muitas pessoas que nos assistem, pessoas que nas famílias, né, têm homens que vivem esse drama que nós vamos decorrer hoje aqui no programa Brasil Cristão, que é a atração pela pessoa do mesmo sexo. Mas nós vamos tratar isso hoje aqui no Brasil Cristão de uma forma muito leve, muito tranquila. Você vai perceber o quanto a igreja acolhe, ama, ampara e quer que você venha fazer parte aqui da família, da igreja, o quanto o Evangelho tem lugar para você. É isso que nós vamos falar hoje aqui no Brasil Cristão, longe desse discurso de que a igreja condena as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, de que a igreja repudia, de que a igreja manda para o inferno. Não é isso. Você vai perceber hoje no programa que, na verdade, é o oposto disso. E aí vai conhecer verdadeiramente qual é a posição da igreja, qual é a posição que um católico e um cristão precisa ter diante desses irmãos nossos que têm atração pela pessoa do mesmo sexo, não é mesmo? Até porque, Drica, a grande verdade é que essas falas todas são narrativas. Você não verifica isso na doutrina da igreja, você não verifica isso em nada que é oficial, nenhum tipo. A postura da Santa Igreja sempre é uma postura misericordiosa. E aí nós vamos agora fazer memória do grande Concílio Vaticano II, que chama a todo homem à santidade, a vocação universal à santidade. Todo homem é chamado, é atraído, né? O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então Deus Pai atrai o homem para Cristo Jesus, para a comunhão plena. E os pontos de partida, Drica, são diversos. É verdade. E aí a igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, como mãe e mestra, o Espírito Santo vai gerando carismas, apostolados, para chegar no homem, aonde o homem estiver. Na condição a qual ele se encontra. Né? Porque, por amor a nós, Deus foi capaz de descer aos infernos e Ele ressuscita lá da mansão dos mortos. Aquele que desce aos infernos, Ele é capaz de chegar a todos os recantos existenciais da vida do homem. Ele tem poder de fazer isso. Exato. E por isso, neste tempo, nós vimos nascer um apostolado do coração da igreja, que é mãe e mestra, para tocar homens e mulheres que estão vivendo e vivem como um grande dilema, muitas vezes até com grande sofrimento, porque não sabem como lidar, não sabem o que fazer, como fazer, quando sentem atração por pessoas do mesmo sexo. E muitas vezes, por causa da cultura que nos circunda e por causa do inimigo de nossas almas, já entra o desespero, a tristeza, a dor, às vezes até o pensamento de suicídio, Drica. Sim. Muitas vezes. É exatamente e a por igreja, isso, né? E a igreja está dizendo... Não, é exatamente por essas dores, por esse drama, por essas crises, é que hoje o Brasil Cristão fala para tudo aí. Esse discurso, essas narrativas não tem nada a ver com a posição da igreja. E aí você vai perceber que a igreja não é e nunca foi homofóbica. A igreja ama todo homem e toda mulher que Deus criou e colocou nesse mundo. E se abre para buscar esse homem, exatamente, aonde ele estiver. E esse é o apostolado. A igreja é o sacramento universal da salvação.
não é o instrumento da condenação. Jamais. Existe para salvar. E dentre os apostolados que o Espírito Santo trouxe para a vida da igreja, nós vamos falar de um muito específico, muito querido do coração dos últimos papas, de modo especial, São João Paulo II e o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. E eu não tenho dúvidas, Papa Francisco, por tudo aquilo que ele fala, por toda a acolhida, né, do querido Papa Francisco, e o apostolado que eu estou falando é o Courage, né? Coragem em português. Esse apostolado, graças a Deus, existe no Brasil e nós vamos falar, né, nós já vamos acolher o nosso convidado com aquele que é o responsável pelo Courage no Brasil. Quem está em casa aí está curioso? Está curioso? Então, vamos sentar aqui conosco, então. Na nossa sala, né, de visitas, Brasil Cristão tem uma sala de visitas onde nós recebemos pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que abrem o coração para nós, viu, Maurício? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Nossa, uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Poder falar sobre o que a igreja tem realmente para oferecer para as pessoas com atração pelo mesmo sexo. Porque tem tantos discursos aí, as pessoas ficam tão perdidas. Confusas, né, Maurício? E as oportunidades que a gente tem são tão poucas de realmente mostrar a verdade do que a igreja tem, a riqueza, né, de carismas, de atendimento mesmo, né? A igreja é uma mãe que cuida. E muitas vezes as pessoas veem como veem como aquela que só reprime, só condena. Maurício, eu vou pedir para você se apresentar, né? Para quem está em casa, acolher você. Acolhe o Maurício aí na sua sala, onde quer que você esteja acompanhando o programa Brasil Cristão, né? Acolhe o Maurício, ele vai se apresentar e nós já vamos falar também para a sua participação conosco aqui no programa. Exato. Maurício. Meu nome é Maurício, eu sou assessor jurídico aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo, e eu sou coordenador do Courage. Eu estou no Courage desde 2011, abril de 2011 foi quando eu fui à minha primeira reunião. De lá para cá, eu fui participando de conferências, estudando mais o assunto da atração pelo mesmo sexo. E me pediram para ficar como coordenador leigo, apesar de não ser uma posição oficial realmente do Courage, ter coordenadores leigos, normalmente são sacerdotes que ficam, mas pela situação aqui no Brasil, como se encontrou muita dificuldade para que alguém realmente tomasse a frente do apostolado, eu acabei ficando como o coordenador do apostolado aqui. E estou desde então, né, participando das conferências internacionais, sou palestrante também, direto, faço lives sobre o assunto nos nossos canais, a gente tem perfis em todas as mídias sociais para poder ajudar as pessoas, né? Então, tenho feito esse trabalho constantemente. A gente tem hoje, então, a presença, né, do Maurício conosco. Nós vamos ter no segundo bloco a presença do Padre Cristiano com a gente, que acompanha as células do Exato, Courage, ele é nosso né? capelão em Brasília. Ah, que maravilha. E né, eu já queria entrar, né, na nossa Sim, quem está em casa, Fernando, também quiser participar, por favor, né? Por Porque favor, de repente é você vai ouvir aqui a nossa conversa, vai ouvir a história do Maurício, como ele encontrou esse caminho de volta, né? E vai ficar aí, meu Deus, eu quero isso para o meu filho, para o meu sobrinho, para mim. Como é que eu faço? Participa conosco. Nosso telefone está aqui à disposição, se você também quiser mandar o seu comentário, pedir a oração, liga para nós. Tem 2 jeitos de você participar aqui do Brasil Cristão. É o nosso call center, 1938719620, você liga e participa conosco. E o nosso WhatsApp também, que está inteiramente à sua disposição. É só você enviar a sua mensagem, é mais rápido, mais prático, né? 19997169915, está aqui. O diretor deixa aqui o número, você vai acompanhando a conversa e vai enviando para nós o seu comentário, a sua partilha. Fica à vontade, né, Fernando? Exato. Maurício, a gente quer ouvir um pouco da tua história, né? Você sempre foi católico, né? Conta um pouquinho e como é que foi essa descoberta, quando que você percebeu que você sentia atração, né, por pessoas do mesmo sexo, como é que se deu esse processo na sua vida. Certo. Né? Conta pra gente um pouquinho. Minha família era o que eu chamo de católico de IBGE, né? Aquela coisa que o pessoal só ia em missa de 7º dia, ou então casamentos, coisas desse tipo. Então, eu não tive uma educação propriamente católica, apesar
da minha mãe ela ter sido postulante num convento. Na época, era filha de Maria e tudo. Mas, depois de um tempo, ela acabou abandonando a prática religiosa. Minha família veio de Portugal, eram todos muito católicos, né? Os portugueses, os imigrantes, geralmente, eram muito, assim, fervorosos. Mas acabaram se secularizando muito, né? A minha mãe teve um relacionamento com um homem casado, que é meu pai, quando ela tinha 30 anos, em 1970, que foi o ano que eu nasci. E eu nasci dessa relação. E meu pai não quis me assumir, né, como filho e também pediu para minha mãe que ela me retirasse do ventre dele. Isso daí ela me contou quando eu era adulto já, né? Então eu lidei sempre muito com essa rejeição da figura paterna, da figura masculina também, né, de certa forma. E ali na infância, morávamos eu, minha mãe, a segunda mulher do meu avô, porque a mãe da minha mãe já tinha falecido, né, minha avó mesmo, sanguínea, e mais 2 tios. E o meu avô tinha problema de alcoolismo, então tinha esse drama familiar também, de viver com alcoolismo dentro da família. A minha mãe teve um segundo relacionamento, quando eu tinha 4 anos, teve um segundo filho também, o pai do meu irmão também era casado, não assumiu também a mesma história. Esse meu irmão já não tenho mais, eu o perdi quando eu tinha 8 anos. Foi uma imensa perda para mim, porque meu irmão era meu companheiro, tudo. Então eu falo, né, eu começo a minha história assim com essa coisa da rejeição, né, paterna, e também dessa primeira grande perda para mim, que foi a figura do meu irmão, que era meu companheiro, né? E já desde dessa época, mais ou menos lá pelos 7 anos, eu comecei a perceber algumas coisas assim que me pareciam que não eram tão comuns entre os meninos, que era uma curiosidade em relação ao corpo masculino, porque eu não tinha uma boa convivência dentro de casa com as figuras masculinas, então tinha essa questão do abuso moral. Eu sempre fiz muito estilo nerd, de gostar de gibi, ficar lendo, usava óculos desde pequeno, gostava de quebra-cabeças, coisas assim, e não gostava muito de esportes. Uma, não tinha muito jeito, sempre fui muito desajeitado para esportes. E por usar óculos, né, e a gente era muito pobre, eu tinha quebrado uma vez, minha mãe falou, se você me quebrar isso aqui novamente, eu te mato, né? Porque a gente não tinha dinheiro, não era uma coisa fácil como hoje, né, que a gente compra da China. E então eu não tinha essa facilidade que os moleques tinham para algumas coisas. Brincava como os outros moleques também, algumas brincadeiras, mas outras não. Eu até faço questão de ressalto que eu nunca tive uma questão de identificação sexual de um transtorno maior, né? Porque a gente tem que falar sobre isso também. Eu nunca me identifiquei com o sexo feminino, né? De brincar de boneca, achar que ela é legal e tal, me vestir de mulher. Esse tipo de coisa não aconteceu comigo e é muito comum, né, acontecer às vezes com pessoas que sentem atração. Então eu comecei a perceber que eu tinha uma curiosidade em relação ao corpo masculino, buscava às vezes ver algumas coisas. Lá pelos 8 anos, eu sofri um abuso, por 3 vezes abuso sexual de uma pessoa que era amiga da família, né? E a pessoa falou, você não fala nada, porque senão vai ficar ruim para você. Pessoa do sexo masculino? Uma pessoa do sexo masculino. E aquilo marcou muito também, né? Foi após a morte do meu irmão, porque eu fiquei me vendo como um objeto. Não entendia, criança, não entendia nada de sexo, né? Não sabia assim o que se falava, mas então foi outra coisa que marcou realmente. E continuei, e sempre ouvindo, né? Aqueles nomes pejorativos, né? Que se fala muito, né? De bichinha, né? E coisas mais fortes mesmo, assim, que marcavam. Eu ficava falando, poxa, eu não sou um menino, eu sou um bichinho, um mariquinha, o que eu sou então? Porque aquilo feria, eu não entendia o que era, por que estavam me chamando daquele jeito. E exatamente por eu não me adequar a essas assim, brincadeiras de menino, não jogar bola. Aquilo foi marcando e, assim, foi na escola também, né? De vez em quando tinha umas brincadeiras muito sem graças, de, por exemplo, como eu falei, de xingar. Me empurravam também, né? Me empurravam, passavam a mão, né? Às vezes me batiam também, falando, esse bichinho, tal, sei lá o quê. E eu sempre com medo, nunca tive, assim, como eu falei, né? Uma figura que me respaldasse de falar assim, enfrenta e vai e briga.
né? Enfrenta e vai adiante, segue. Né? Eu sempre com medo de me machucar, quebrar o óculos, né? Como eu falei, coisas desse tipo. E eu sentia que eu não tinha assim, uma conexão realmente com esses outros rapazes. Né? Às vezes eu tinha mais facilidade de ter amizade com as meninas. Né? Não me identificava como uma menina, mas era mais fácil conversar com as mulheres. Né? Ter ali, às vezes até brincar, não que eu gostasse de brincar de cirandinha, né? Mas às vezes né, o que eu era mais era o padre do batismo das bonecas das minhas primas. Isso eu fui direto. Mas era mais uma facilidade maior, né? E com os meninos ficava aquela coisa da curiosidade, do medo, dessa coisa do masculino que se apresentava para mim. Já na adolescência isso começou a ficar mais sexualizado, porque é aquela coisa, né? Hormônios, né? Verdade, é normal, né? Os rapazes começam, né? A gente não está numa sociedade que é cristã mais, né? Tem uns resquícios ainda de cristianismo. Então o povo começa a ficar, namorar. E isso eu estou falando, como eu tenho 50 anos, estou falando da década de 70 e 80, tá, gente? Então era um pouco diferente, mas já ficavam assim, né? Tinha namoricos e tal. E às vezes até tinha uma menina que falava para mim que a gente estava namorando, e eu, tá bom, né? Uma coisa de criança, né? Mas aí eu comecei a ver, eu comecei a desenvolver um interesse mais sexual mesmo, porque nessa época eu acabei descobrindo também a masturbação, né, lá pelos 11, 12 anos, e as fantasias geralmente começaram a ser com homens, né, e aquilo me deixava assustado, porque eu falava, afinal eu estou sentindo isso por quê? Né? Dentro de casa eu só ouvia xingamentos, esse tipo de coisa. Fora também a mesma coisa, nós não éramos realmente católicos, não se tinha uma educação cristã em casa, a gente rezava o Pai Nosso, Ave Maria, mas assim, quase como uma superstição mesmo, né? Uma tradição de família que foi mantida. E começou aquela sexualização mesmo, né? E eu me sentia mal com aquilo, porque falava, para quem que eu vou falar isso? Né? Eu não tinha com quem falar. A minha mãe, eu acharia que ia sofrer com aquilo. Não tinha pai. Né? Nós, já nessa época, não estávamos mais morando com os meus parentes. Minha mãe era cozinheira, nós fomos para uma casa de uma família que nos acolheu. E lá também eu não tinha amizades com quem eu pudesse falar. Então eu vivia esse drama ali sozinho, não tinha com quem falar. Que é a realidade de muitas pessoas, né, que vivem assim. Sim, exatamente. Muitos vivem esse drama sozinhos porque, se forem olhar o que as pessoas falam geralmente é condenação. Agora, se tem o oposto, né? Você tem de um lado a condenação, mas agora é total liberalização. Né? Não, vive do jeito que for, tá ótimo. E até um lobby nós temos agora. Agora é legal, né? Exato. Chama moda, né? Exato. Além, se promove, vamos dizer, né? Exato. Então, chegou a adolescência e começou aquelas perguntas também. Poxa, quem eu sou? O que eu vou fazer da minha vida? Qual o sentido da minha vida? Né? Aquelas questões existenciais assim, de adolescente. E foi indo. Até então, o único contato sexual que eu tive realmente foi esse abuso. Mas não tive nenhum namoro, né? Algum afeto maior, sempre me escondendo, tentando disfarçar. E minha mãe muito protetora também, né? Eu não saía quase com os rapazes, não ia jogar bola, esse tipo de coisa. Ficava muito em casa, né? Via TV. E quando eu estava com 15 anos, um amigo meu, que eu também, numa conversa, ele me falou que sentia atração por homens e tal, mas que ele achava aquilo estranho. Mas ele estava com uma namorada, né? Ele tinha uma namorada na época. E ele se converteu, né? Ele começou a ir num grupo de oração. E eu lembro que naquela época eu estava nos questionamentos, então eu falava assim, não, que Maria não é virgem nada, olha lá, tá lá, irmãos, ela tem irmãos, né? Eu estava procurando, né, estudando, aí eu pegava um livro protestante, um livro católico, né, tentando respostas. E eu me lembro que aí um dia ele falou assim, vamos rezar, porque está ficando horrível aqui o ambiente e tal. E nós rezamos, e foi muito engraçado, né, muito abençoado, porque eu me senti em paz naquele momento. Que ele começou a rezar, aí que eu falei para ele, assim, olha, me leva no seu grupo de oração, eu quero conhecer, né? Quero ir e tal. Fui, gostei muito, eu não tinha feito nem primeira comunhão, catecismo, nada, né? Mas eu me encontrei naquilo,
né? Eu tive paz, realmente. Porque até então eu tive uma época que eu estava no modo survival, que eu falo, né? O botão de sobrevivência. Porque não podia transparecer que eu sentia atração pelo mesmo sexo e, ao mesmo tempo, naquela época tinha um grande preconceito para quem não tinha pai, né? Mãe solteira era, assim, execrada, né? Não se pensava que ali havia uma mulher que tinha cometido um ato, né, errado, um pecado, mas do qual ela se tinha arrependido, não. Era mãe solteira sempre. Então eu escondia muito, porque eu não tinha pai também. Isso era um grande drama para mim também, não ter o nome do meu pai no meu RG. E fui no grupo de oração, aí me envolvi em catequese, fiz primeira comunhão e fui num retiro da Renovação Carismática em 1900, eu estou falando de 86, isso, 85, 86. Fui num retiro lá no bairro da Saúde, em São Paulo, né? E lá recebi o batismo do Espírito Santo, foi muito bacana, a gente teve palestras ótimas e tal. Assim, e aí começou a minha vida de igreja, né? Um parêntese para as pessoas, né? A paróquia Nossa Senhora da Saúde foi um dos maiores núcleos da renovação carismática do país. Na época, chegou a ser o maior grupo de oração. O padre Eduardo aqui mesmo ia uma vez ao mês fazer pregações lá em Nossa Senhora da Saúde. Na época da tia Laura eu lembro. Lembro dos grupo, cenáculos e tal que tinha. Exato, Maria Gabriela, esses ícones todos. No Ibirapuera, no ginásio. Você conheceu realmente esse momento da renovação. Sim. Aí eu sei que fui me envolvendo, conheci um padre que foi meu diretor espiritual na época, padre Moutinho, que era ele gostava muito da renovação e também ele era o vice-postulador da causa de São José de Anchieta, aqui no Brasil. E aí ele começou a falar sobre vocação e tal, eu comecei a fazer vocacional para os jesuítas também, acabou não dando certo, mas aquilo ficou plantado em mim, né? Então fui. Depois de um tempo, eu tive assim, alguns desentendimentos com o pessoal de liderança dentro da renovação e teve algumas coisas ruins que aconteceram, eu acabei me afastando da renovação, né? E me envolvi com um grupo mais conservador, mais tradicional, digamos assim. Nesse grupo tradicional, eu acabei conhecendo e continuava essa questão, né? Eu não falava de nada. Interior, falava, às vezes eu procurava alguém para perguntar o que eu faço, né? Na igreja, ali, nesse momento de grupo que você se envolveu, fez catequese, se envolveu no grupo de oração, você não chegou a partilhar com ninguém? Ninguém tinha... Não, porque assim, os comentários das pessoas, havia muita ignorância, né? Sempre houve muita ignorância em relação ao que a igreja, né? A igreja ensina, não as pessoas ensinam. Então, ninguém falava que tinha... 1986, Bento XVI escreveu um documento sobre cuidado pastoral de pessoas com atração pelo mesmo sexo. Era a época que eu estava ali. Se isso fosse chegou. Nunca chegou até você. Eu só ouvia assim, não, a prática do documento. E era uma época que se falava de AIDS, então se ouvia muito de praga gay, que as pessoas tinham que morrer, porque isso Deus tinha mandado como castigo. Eu via. O que passava no seu interior? Você se sentia, eu me sinto uma praga, eu sou o quê? Sim, eu morria de medo. Como eu falei, eu ficava nesse modo assim de sempre estar alerta, né? Para que ninguém descobrisse de mim, eu não fosse condenado, não fosse perseguido, não fosse expulso da igreja. Mas por conta de, como eu falei, tanto da minha ignorância ao que a igreja ensinava, como dos outros, né? E depois de um tempo que eu estava nesse grupo conservador, eu conheci um mosteiro beneditino, tradicionalista, fui para lá, vivi como monge beneditino durante 4 anos. Foi uma experiência. Por 4 anos? 4 anos. E foi assim, se sabia da minha atração, eu sempre fui muito assim, translúcido, claro, né? Falei, muito transparente, exatamente. Falei sobre atração, tal, que nunca tinha tido relações, que era uma coisa mais de fantasias. Mas falou, bom, se você nunca teve, tal, vamos ver como é que isso se desenvolve, né? E foi muito boa a experiência, né? No final, eu tive problemas, isso foi em 94, em relação à obediência com o meu superior. Isso fez desandar tudo. Aí parece que a atração veio assim à tona. Eu comecei com faltas de gula, de vez em quando eu ia roubar um chocolate na despensa, que a gente era monge, fazia jejum, era uma vida bem, bem dura mesmo, né? Não se comia carne. Então, começou com pequenas coisas até que começou pecados solitários, com masturbação. Aí eu falei, não, eu já tinha voto, né? Eu já tinha votos religiosos, temporários, mas já tinha voto. Então eu falei, não dá mais.
né? Você foi muito honesto consigo mesmo, né? Isso é muito importante. Eu falei, não dá, eu não aguento a pressão. Então, foi aquela coisa, conversei com o superior, foi meio dramático realmente me desligar e tal, porque a vida religiosa sempre me encantou muito, né? Ainda tem muito da espiritualidade beneditina, eu gosto muito de São Bento. Mas tive que sair, voltei para aquele grupo que eu pertencia e a pergunta continuava. Né? Meus amigos, né? Eu tinha 24 anos, então meus amigos se casando, né? Conhecia novas pessoas que estavam namorando e eu. Né? E um rapaz veio me pedir ajuda nessa época, falando que ele tinha atração pelo mesmo sexo. Eu não falei da minha, ele me falou que ele tinha. Aí eu falei para o líder, eu falei, olha, esse rapaz veio me procurar, mas eu não sei o que falar para ele. Né? E não falei para o líder que eu sentia. Aí o líder conversou com ele e depois veio me falar, olha, esse rapaz, ele não pode conviver aqui com outros homens no grupo, porque ele vai ser uma pessoa assim que vai passar um drama, ele tem que ficar na casa dele, se confessar, mas não pode ter convivência com outros rapazes. O líder falou isso? Porque, olha, é muito difícil um homossexual se salvar. Aquilo para mim foi... Então, você sentiu que ele estava falando para você. Eu né? não vou me salvar. E nem posso conviver aqui também. Então aí eu me escondi mais, mas depois de um tempo eu não aguentei. Porque aí eu voltei, eu falei, bom, minha mãe estava doente com câncer nessa época, eu tinha que trabalhar, então eu voltei para o mundo. É bom a gente lembrar, né, Maurício, que isso, embora tenha sido falado por um líder de um grupo, isso não é posicionamento da igreja. Não, é um grande desserviço que alguns grupos e algumas pessoas prestam, né, Maurício? Exato, né? Esse programa que a gente está fazendo é exatamente para isso, mostrar os exemplos que acontecem, como aconteceu na sua vida, e com certeza, talvez você que está nos acompanhando tenha encontrado alguém com esse mesmo posicionamento dentro da igreja, mas não é a voz da igreja, é isso que nós queremos mostrar aqui hoje. Então, e aí foi, aí num certo momento no trabalho conheci uma pessoa que era assumidamente gay, fiz amizade com ele, começou o drama de igreja e tal, e ele percebeu em mim, porque eu não tinha namorada, né? Então, esse era o sinal, né, que as pessoas vinham, pô, você tem 27 anos, não tem namorada, como é que é isso? Minha mãe estava numa fase muito avançada da doença, aí uma hora eu resolvi, falei, eu não aguento mais, eu larguei a igreja, porque para mim a igreja estava certa, né, em relação à sexualidade. Só que eu falei, eu não vejo um caminho para mim, né? Eu nunca falei que a igreja estava errada. Né? Mas eu falei, mas eu não consigo, eu não sei. Você é muito honesto, cara. Eu falei, eu não consigo viver, eu não quero viver uma vida dupla dentro da igreja. Né? Eu não vou comungar, eu não vou e depois ter uma relação com uma pessoa. Então eu falei, já que eu não encontro a resposta dentro da igreja, porque eu pensava, deve ter, mas não estou vendo, não tem, não tinha internet naquela época, né, gente? Não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada disso. Estou falando de 90 e poucos. Não dava para achar o Courage no computador? Aí eu sei que... Não, de jeito nenhum, não dava. Aí eu sei que... Bom, eu falei, me leva num lugar, me leva numa boate. Aí eu fui num bar gay, aquela coisa assim, meio assustado. Fui todo social, como eu estou aqui hoje. Porque eu não tinha noção, eu era muito juninho, que eu falo, né? Então eu fui de roupa social e o pessoal já mais descolado, me olhavam como se fosse um ET, né? E fui na boate e aí foi... primeiro contato sexual com uma pessoa, acabei ficando realmente com uma pessoa, tive minha primeira relação sexual e veio mais uma tragédia, parecendo uma coisa que Deus não gostava de mim. Sua mãe? Não, eu me contaminei com o vírus HIV. Né? Eu soube depois que foi por conta desse primeiro, por conta de teste da pessoa vir me contar. A primeira pessoa que você teve relação. Exato, porque aí depois nós mantivemos um relacionamento e um dia ele veio me contar tal e eu tive que fazer exame. Né? Então eu falei, poxa vida, né? Deus não me deixou ter pai, Deus me deixou com essa atração que eu não entendo porque eu tenho, porque que isso acontece na minha vida, já que, né, a sexualidade é assim, assim, assado. E HIV. Um ano depois, minha mãe morre. Nossa. Deus me odeia. Todos os dramas. Deus me odeia. Que Deus é esse? Ô Maurício, eu vou parar aqui um pouquinho, Sim. porque eu quero levar muito isso que você está falando para quem nos acompanha, porque são dramas que de repente você vive. Estão passando. Exatamente isso. Deus não me ama, Deus me fez assim, e agora me dá isso, aconteceu isso na minha vida. Você consegue perceber alguma identificação com o que o Maurício está falando e a sua vida? Só para a gente
adiantar um pouquinho aqui, né, a sua história, Maurício, e aí quem está em casa também pensando nisso para acompanhar o resto da história do Maurício, né, Fernando? Exato. Eu vou perguntar até onde você chegou, para a gente poder dar um salto lá para frente e mostrar o seu caminho de volta, para que a gente aproveite o nosso tempo. Olha, até onde você foi nessa vivência? Eu quis experimentar de tudo. Eu tive relacionamentos estáveis e eu sempre falo assim, eu não condeno as pessoas com quem eu tive um relacionamento, porque Sim. elas eram tão carentes quanto eu. Sim. Procurando respostas, procurando intimidade, ainda que de uma maneira não saudável, né, mas procurando ali afeto e intimidade. No fundo, é isso que eu procurava. E parecia que para mim era no sexo. Então, tive relacionamentos estáveis, mas traí muito, assim, de sempre procurar relacionamento sexual por fora. Me envolvi bebia demais, gastei muito, fiz muita dívida para manter uma aparência, parecer atraente, porque eu Você sempre chegou me a mudar achei... algo no seu corpo? Buscar alguma aparência feminina, alguma coisa assim? Não. Mas assim, roupas de marca, né, usar sempre coisas da moda, ir nas boates caras, para poder realmente parecer uma pessoa interessante, porque eu não me senti interessante. Né? Para mim, os homens... buscar esse ambiente eu estava procurando, parecia a afirmação dos homens, na realidade, né? Porque para mim sempre os homens o mundo masculino estava fora, eu não fazia parte daquilo, eu procurava essa afirmação, né? Então para mim, de certa forma, era ali que eu fui acolhido, né? Nesse ambiente, né? Foi lá que eu consegui realmente, ainda que de maneiras tortas, ver que eu poderia ser querido. Né? É uma pessoa desejada não só sexualmente, mas que eu poderia ter afeto, digamos assim. E drogas também, né? Gastei com drogas, tanto para mim como para pagar para outras pessoas. Clubes de sexo, né? E assim, pode pensar nas maiores perversões que eu fiz realmente, essas coisas de sadomasoquismo também, já fui, porque sempre não basta uma resposta. A tolerância, né? vai aumentando. Você fala, uma hora você fala, não, isso, eu quero mais, eu quero mais. A insatisfação. É como um vício, né, de álcool, vai aumentando o grau Até de que eu estava num relacionamento, cheguei num relacionamento que a gente já começou sendo um relacionamento aberto, assim, podia sair com quem quisesse, né, a gente só morava junto. E nessa época eu comecei a ter, assim, a ficar desgostoso mesmo. Eu parei de tomar a minha medicação de HIV, não queria mais tomar, estava bem de saúde até então, fazia academia. E aí o que aconteceu? Eu fui acometido de um câncer de pele, né, que se chama sarcoma de Kaposi. Depois disso, eu comecei a emagrecer, tudo que eu comia saía por cima ou por baixo, de forma líquida. A minha imunidade, uma imunidade de uma pessoa normal, digamos que é 1000, a minha estava em 9, era eu pegar uma gripe e morrer. E eu tinha jogado fora tudo que era católico na minha vida, porque aquilo me atormentava. Eu falava, eu acredito no que você fala, Cristo, mas eu não consigo viver. Né? Era sempre aquilo lá, Cristo sempre estava ali na minha cabeça. Né? A chamado, volta. Mas eu falava, não dá. E eu tinha uma última imagem de Nossa Senhora que eu mantinha lá, que era minha mãe que dava. Eu sou consagrado a Maria desde que eu tenho 21 anos, então há 29 anos. E aí a consagração de São Luís? Há 29 anos sou consagrado, então eu pedi uma graça. Eu falei, olha, eu sei que minha fé está no chão, né? A minha vida uma porcaria, mas, né, eu falei que eu sou seu escravo. Então me mostra que você é minha mãe. Nossa. Aí eu entrei, acabei melhorando, né? A saúde assim melhorou de uma hora para outra, eu voltei a tomar minha medicação, né? Mudei de casa, terminei aquele relacionamento e entrei num outro relacionamento, só que eu entrei de uma forma diferente. Eu vi que eu precisava de uma amizade. Eu falava assim, o que eu preciso é de uma amizade. Tinha relacionamento sexual ainda com essa pessoa, é uma pessoa que eu rompi, mas que é meu amigo até hoje, ele não é católico e tudo, mas nós temos um relacionamento de respeito, né, um com o outro. Eu o trato como um irmão, realmente, ainda que não de fé, né, mas como filho de Deus. Sim. E eu comecei a ir à missa. Mas eu sabia, eu não posso comungar. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Mas eu comecei a ir, eu falei, eu quero ir à missa. Aí comecei a ir à missa, domingo, sempre todo domingo e tal. E começou voltar aquele desejo, eu quero de Jesus, eu quero Cristo, eu quero Jesus, e não sabe. E aí começou outro drama, né? O drama, que aí, né? A igreja até agora, no que me foi me apresentado, é condenação, o que eu tenho, né? Então, esse foi o meu caminho de volta.
uma hora eu falei, eu tenho que romper. Eu tenho que romper. Eu pedi a graça a Deus, um dia tive uma conversa sincera com esse companheiro dessa época, rompi e voltei, né, para a igreja, com medo. Eu fiz aquele salto de fé. Eu falei, meu Deus, eu não sei onde isso vai parar, mas eu volto. Só me conduz, né? Me conduz porque eu não Só sei. me conhece. A gente tem que dar uma valorizada nessa volta, né? Sim, É tão lindo sim. porque é o Pai que atrai a Jesus, né? E o poder, eu vejo também, Fernando, o poder da consagração à Nossa Senhora, como ela não deixa os filhos, quem se consagra a ela, se perder. Eu achei isso assim, gente, porque é uma promessa dela. Quem se consagra à Virgem Maria, Nossa Senhora busca onde quer que esteja. É lindo isso. E aí o Pai esperando. A salvação, aquilo que Jesus adquiriu no Calvário, o seu sangue derramado na cruz, e o Pai atraindo os homens a Jesus. É por isso que eu vou aproveitar esse gancho para poder falar com a Raquel, que está aqui preparada. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, Fernando? Que alegria te ter aqui. Que alegria estar aqui. Muito bom. Meus irmãos, ela participou agora há pouco do programa Mulher.com, mas é uma alegria, né, Raquel? Eu tive a oportunidade de te conhecer e ouvir o teu testemunho e o testemunho da tua comunidade, como Jesus te chamou tão jovem. É verdade. Né? Para fundar uma comunidade e até hoje fazendo um grande bem. Mas eu queria falar do seu livro que fala do poder do sangue de Jesus. E agora mesmo nós estávamos falando aqui, né, ouvindo o testemunho do Maurício, de como Jesus o atraiu novamente. Eu queria que você falasse o que nós podemos encontrar nesse livro para nos aproximar do Senhor. Nós temos essa alegria, né, Fernando? Porque 25 anos de Comunidade Água Viva esse ano, então estamos em jubileu, e o Senhor nos ordenou que escrevêssemos esse livro com um aprofundamento do sangue de Jesus, essa devoção, essa experiência tão rica e o testemunho de milagre que o sangue de Jesus realizou na minha vida. Sim. Eu com uma doença incurável, um lúpus sistêmico eritromatoso, já sem esperanças, e quando fui apresentada ao poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus que tem vida, e era isso que eu precisava, que a vida fosse devolvida a mim. E ao fazer esse clamor ao sangue de Jesus, o Senhor me deu uma nova chance de vida. E eu conto todo esse testemunho no livro, além de todas as orações, a oração do terço do sangue, tudo aquilo que eu vivi, nós colocamos no livro. E agora essa alegria de estar no Shopping Católico também para poder vender, é uma alegria muito grande. Exato, então você pode adquirir esse livro ligando para nós no 3871-19, 3871-9620 ou através do shoppingcatólico.com.br. É importante que o livro, através do testemunho, ele edifica a sua fé, ele vai gerar em você aquilo que a gente chama de fé carismática, expectativa da ação de Deus. Segundo lugar, ele vai te dar os caminhos para que você possa clamar a Deus, né? Então, Raquel, olha, obrigado, né? Uma alegria, Louvamos Fernando. a Deus pela comunidade e por essa obra que Deus fez na sua vida, porque através dela Ele está edificando a tantos outros. É verdade, é o que a gente diz, para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E é isso que a gente vê. Muito obrigada, Fernanda, ao programa Brasil Cristão, que alegria poder estar aqui. Alegria, volte sempre, né? Com certeza. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e nós voltamos no próximo bloco para continuar ouvindo o Maurício falando a respeito, né, de quem sente atração por pessoas do mesmo sexo. Eu sinto, e agora? Ou você tem, né, pai, mãe, entre em contato com a gente, nós voltamos, o segundo bloco, continuamos já, né? Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Deus abençoe, voltamos daqui a pouco.